valor sem ti. Por que te procurar em lugares distantes, se eu posso te encontrar aqui, aqui? Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em nenhum céu. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os anseios, as vontades, os receios, as saudades, os fracassos, as surpresas, alegrias e tristezas. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os amores, as lembranças, os temores e esperanças, as jornadas cansativas, sonhos mortos, dores vivas. Tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Quero te agradecer
ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Rose, você gostaria de fazer a prece hoje? E a página de abertura? Tudo bem. Dormi pouco essa noite, mas tudo bem, eu faço. Amado Mestre Jesus, queridos amigos, ancestrais e antepassados presentes, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para elevarmos, aprimorarmos, aprendermos um pouco mais a sua palavra. Amado Mestre, confortai o coração de todos aqueles que estão sofrendo, que estão aprimorando, que estão purificando por esse planeta. Amado Mestre, dai-nos serenidade, dai-nos paz, acalentai o nosso coração para suportarmos durante todo esse período de aprimoramento nesse planeta, nesse corpo físico. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui presente para estudarmos um pouco mais a sua palavra. Assim seja. Vou abrir aqui. Tchum, tchum, tchum. Qual foi o último da semana passada? Agora está o 177. 7, foi 1,76, está certo. Guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada das aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, como se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso a bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de se satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime.
nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. É muito atual, né? Quando a gente vai estudar essa página, e até muito profunda, pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Na atualidade, as pessoas estão cada vez mais pensando no virtual, o que é bonito. Todo mundo está passando uma imagem pela internet, aquela de propaganda de margarina, né? Que tudo é materialmente perfeito e esquece do que é essência, esquece do que realmente vem de cima. E aqui, como é muito bem colocado, né? Ele é colocado aqui vários pedaços, várias frases relacionadas ao que é terreno, né? O avarento, o vaidoso, o alcoólatra. Então, quando ele coloca aqui que a gente tem que pensar naquilo que vem do alto, o que vem de Deus, né? O que vem da espiritualidade? A gente está passando por momentos nessa transição e que as pessoas pensam muito no que é o agora, no que é visível, no ostentar, no mostrar, e pouco na essência, pouco do que vem de cima, pouco do que vem de Deus, né? E eu achei muito interessante, né? Principalmente nesse último parágrafo, nesses dois últimos parágrafos que fala o pensamento é energia radiante. Ou seja, nós vamos representar aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos e principalmente aquilo com que estamos conectados. E no final, no último parágrafo, né, nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos. Então, a gente vê que as pessoas elas estão ali cessando o seu pensamento muito no material e pouco no espiritual, muito na vontade egoística do eu, né? Por isso, tantos conflitos, né? Muito a minha opinião, o que eu gosto, o que eu quero, o que é muito no eu, esquecendo muito da missão, daquilo que vem do alto. Isso que eu consegui entender. Alguém gostaria de fazer algum comentário, algum adendo a essas colocações da Rose? Alguém gostaria de falar alguma coisa, de acrescentar alguma coisa? Não, ninguém? Essa página ela é bem básica, não é? A gente, Jesus já dizia que aonde estivesse, né, o nosso coração estaria o nosso tesouro. Então, se nos fixamos nos valores transitórios e passageiros, estaremos acorrentados a eles. Se buscarmos os valores imperecíveis que são do espírito, não é? Aí nós conseguiremos libertar-nos um pouco desse constrangimento, desse apego, né, aos bens transitórios. Não tem como, não existem milagres nesse aspecto, né? Ninguém sai da assaltos, e isso aí é realmente bem demorado, um processo lento, e pelo menos nós estamos tentando voltarmos para esses bens imperecíveis, né? Que Deus nos ajude nesse propósito, que ele é duro e difícil, né? Ninguém mesmo quer falar nada a respeito, então nós vamos passar para há 2000 anos. Nós estamos quase terminando o capítulo 3 de Planos da Treva, e o meu livro é a página 265, em que ele está falando agora no seu livro de vocês. João, quer começar a leitura? Ou está sem livro? Querida,
Não, eu tô sem o livro, mas eu tô com ele aberto aqui na internet. Qual que é o parágrafo, por gentileza? Bom, o parágrafo verificava-se em Roma o mesmo que hoje com as nações modernas. Ah, tá. Uhum. Pode começar por aqui, né? Pode. Tá. Verificava-se em Roma o mesmo que hoje com as nações modernas, a oscilarem entre as mais variadas formas Uhum. governamentais, ao longo do eixo dos extremismos e dentro da ignorância do homem, que teima em não compreender que a reforma das instituições tem que começar no íntimo das criaturas. As únicas associações admitidas eram, então, as cooperativas funerárias, em vista de seus programas de piedade e proteção aos que já não podiam perturbar os poderes temporais do César. Perseguidos pelas leis, que lhes não toleravam as ideias renovadoras, encarados com aversão pelas forças poderosas das tradições antigas, os adeptos de Jesus não ignoravam a sua futura posição de angústia e sofrimento. Alguns éditos mais rigorosos os compeliam a ocultar a manifestação de crença, embora o governo de Cláudio procurasse sempre o máximo de ordem e equilíbrio, sem grandes excessos na execução dos seus desígnios. Alguns companheiros mais esclarecidos na fé advogavam publicamente as suas teses, em epístolas ao sabor da época, mas, muito antes dos crimes tenebrosos de Domício Nero, a atmosfera dos cristãos primitivos já era de aflição, angústia e trabalhos penosos. Desse modo, as reuniões das catacumbas efetuavam-se periodicamente, nada obstante o seu caráter absolutamente secreto. Grande número de apóstolos da Palestina passavam em Roma, trazendo aos irmãos da metrópole as prédicas mais edificantes e consoladoras. Ali, no silêncio dos grandes maciços de pedra, em cavernas desprezadas pelo tempo, ouviam-se vozes profundas e moralizantes que comentavam o evangelho do Senhor ou encareciam as sublimidades do seu reino, acima de todos os precários poderes da pericidade humana. Tochas brilhantes iluminavam esses desvãos subterrâneos que as eras protegiam, enquanto suas portas empedradas davam a impressão de angústia, tristeza e supremo abandono. Sempre que um peregrino mais dedicado aportava à cidade, havia um aviso comum a todos os conversos. O sinal da cruz, feito de qualquer forma, era a senha silenciosa entre os irmãos de crença, e feito desse ou daquele modo especial, significava um aviso, cujo sentido era imediatamente compreendido. Através dessas comunicações incessantes, Ana conhecia todo o movimento das catacumbas, colocando Sua Senhora a par de todos os fatos que se desenrolavam em Roma sobre a redentora doutrina do crucificado. Quer dar uma paradinha, Assim João, para é, comentar? sim. Né? Porque a Uhum. gente já vai para a segunda página. Tá. Ele vem falando aqui, né, logo, né, que lá em Roma, né, não era diferente já, ainda naquela época, né, das nações modernas de hoje, né, onde nós temos aqui, né, nós temos diversas formas de governo, né, ainda espalhadas pelo mundo, né, e desde ditaduras até democracias atrasadas ou democracias mais evoluídas, né, e ele fala que, né, que lá ainda, né, tinha, né, acredito que até muito mais exacerbado do que hoje, os extremismos, né, e que não se basta, né, a gente vê hoje, né, a quantidade de instituições que nós temos hoje, mas você pode montar, né, acho que eu entendi que ele quis dizer que é isso, você pode ter a melhor estrutura, né, seja para qualquer tipo de atendimento, mas se o homem que está ali à frente de qualquer instituição, à frente de qualquer cargo, se ele não levar para dentro dele também essa estrutura renovada, essa reforma, ele vai imprimir, ele vai permear de forma ruim, né,
forma maléfica essas instituições também, porque se ele não promover essa reforma íntima, ele vai imprimir nessas instituições, por melhores que elas sejam estruturalmente, as suas ideias, suas convicções, seus sentimentos, seus pensamentos, né? E fala, achei interessante que, que eles tolhiam todo tipo de forma de cooperação, de cooperativa, né? A não ser as funerárias, porque né, o Império Romano ali detinha, né, no Senado e principalmente nas mãos do imperador, todo o poder, né, todas as decisões, as leis emanavam só de um único local e que beneficiava, né, os interesses ali. E a gente vê como é que não deveria ser, se já na época de Cláudio já era sofrido, né, quando veio Nero depois, né, porque os primeiros cristãos ali, né, ele vem falando que já enfrentavam lutas acerbas ali para poder professar a sua fé, né, faziam essas reuniões escondidas, né, nas catacumbas, e já passavam por grandes provações. Achei também interessante nesse pedaço, né, que ele fala que esse sinal da cruz, né, que eles faziam para se comunicar veladamente, né, em que aquele adepto do cristianismo, né, aqueles seguidores de Jesus, que seguiam ali a sua crença, esses irmãos de crença, eles se comunicavam com esses sinais, né, de um modo muito especial, mas que eles sabiam todo o significado dessas comunicações. E aqui já começa falando, né, que Ana, né, conhecia esse movimento, né, das catacumbas e acredito que para frente aqui ela deve, né, participar dessas reuniões junto com Lívia, né? Eu acho até que se a gente tivesse lido o parágrafo anterior, que a gente não leu, iria entender até melhor essa observação toda que o João até fez, e que o Hermano faz aqui. Ele diz que o império fundado com Augusto, que significou a maior expressão de um Estado forte em todas as épocas do mundo, depois das conquistas democráticas da República, não tolerava nenhum agrupamento partidário em matéria de doutrinas sociais e políticas. Ou seja, apesar das conquistas democráticas da República, democrática, ou seja, pelo bem do povo, pela igualdade, quer dizer, teoricamente era uma coisa, mas na prática era uma ditadura, porque não se poderia fazer nada que pudesse levantar qualquer crítica, qualquer observação, qualquer movimento que pudesse fazer sombra ou colocar em questionamento o poder de César. E aí ele vai dizer que Cláudio ele era bem mais ponderado do que Domício Nero, não é? A gente não pode esquecer que Nero ele foi instruído na juventude, como menino, por filósofos como Sêneca, como pessoas, né? Então, ele, teoricamente, e ele era popular, ele foi escolhido, ele chegou lá, porque ele, na fala, ele era convincente e arrebatador, e, digamos assim, pleiteava, como a gente diria hoje de esquerda, pleiteava coisa, né? Só que uma vez assumindo o poder, ele se torna um tirano doentio, totalmente atormentado, totalmente, né, digamos assim. E aí ele vai falar exatamente dessa busca, aí a gente fica imaginando, olha só, a fé desse cristianismo que não mede esforços para buscar as catacumbas. Eram subterrâneos, era o local onde se enterravam os mortos, era um cemitério, ainda por cima subterrâneo, sem ventilação. E aí a gente fica imaginando que você pode, a gente assim, eu teria claustrofobia, eu ficaria me sentindo sem ar, eu ficaria, imagina, e ficavam multidões de cristãos que andavam a pé, porque não tinha condução, não tinha metrô, então, eles também não tinham cavalos, né? Normalmente eram as pessoas de população pobre, eles caminhavam às vezes quilômetros, né, para chegar a esses cemitérios que ficavam mais afastados dos centros urbanos e iam para ouvir essas prédicas. E aí você imagina que fervor era esse, que vontade imensa de encontrar esse alimento
numa prédica de um desses missionários que viesse da Palestina, desses irmãos, né, que vinham tocados. Aí, realmente, eu acho que assim, as esferas superiores deveriam envolver esses pregadores de um magnetismo sublime, porque a busca dessa população devia ser muito sofrida também, porque você tem que estar no auge do sofrimento para buscar essa esperança numa coisa que você sabe que é proibida, que se alguém te apanhar, você vai ser aprisionado, torturado, fatalmente você terá a morte. Mesmo assim, as pessoas iam, o local era, para nós, seria insalubre, seria, enfim, tudo de ruim. E aí ele ainda deixa claro aqui que seria assim, tétrico, desconfortável, quer dizer, aquela coisa toda, mesmo assim eles iam. Iam lá com luz de tocha, aí você iria, hoje nós pensaríamos, nossa, se acontecer qualquer coisa, a gente não consegue sair, né? Qualquer coisa que aconteça, porque imagina uma multidão querendo sair, aquela coisa. E aí, e eles iam assim mesmo. E aí a gente fica imaginando o céu descendo aquelas catacumbas, né? A espiritualidade superior iluminando aquelas catacumbas sombrias. E a gente fica imaginando com que magnetismo esses oradores não seriam envolvidos e impregnados para alimentar aqueles corações, que iam aos subsolos, né, da terra para ouvir falar desse Messias. Não, gente, para refletir em tudo isso. Parece simples para a gente, os cristãos se reuniam nas catacumbas. Não, mas como assim? Se reuniam no cinema, tinha cadeirinhas para sentar, caminhavam horas, ficavam em pé ou mal acomodados naquele solo que deveria ser úmido, não é? A gente fica imaginando a Itália não é um país tropical, então imagina se fosse num período de inverno, de outono mais frio. Você fica imaginando tudo isso. Se estivesse chovendo, eles marcavam. E não importa que estivesse chovendo, que estivesse frio, eles iam. Então, o que movia esses cristãos? Aí a gente fica imaginando, transportando para a gente hoje. Hoje a gente não tem dificuldade para buscar o Cristo. Se você estiver assim, ansioso, coisa e tal, você liga a internet, você vai ter uma série imensa de palestrantes, de bons palestrantes, você pode ouvir. Você escolhe o livro, você vai ter, de repente, assuntos, palestras sobre o livro. Você tem casa espírita em cada esquina aqui no Brasil. E se você não tem casa espírita, você pode ter igrejas, pode ter, enfim. E aí a gente fica imaginando o que nos falta? O que nos falta para buscar o Cristo com essa inteireza, né? Com essa vontade de encontrar não palavras vazias, mas de encontrar esse Cristo na voz de um orador, né? Sim, eu queria que a gente pudesse se transportar para refletir sobre tudo isso, que se não parece muito simples, muito banal, mas não é banal. A gente vê aqui nas descrições do próprio Emmanuel que muitas vezes eles saíam, eram altas horas da noite, e eles saíam de lá ao amanhecer, muitas vezes. Então, você imagina, e para depois, certamente, a maioria deles irem para os seus trabalhos, seus locais de trabalho, para os seus compromissos dioturnos. Então, a gente fica imaginando que vigor espiritual, que vontade férrea, que fé era essa que a gente hoje não consegue apresentar, né? Gente, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Não? Não, ninguém quer? Gracinha, você quer continuar a leitura? Tá boa a tua internet aí? Não? Então, eu vou pedir para a Glorinha continuar. Minha internet está ruim.
fica falhando. Tá bom. A minha também não tá boa, não. Você tá me ouvindo, Pepita? Sim, estou te ouvindo bem. Tá, porque vocês já congelaram para Se mim. falhar, eu peço, passo para outra Você pessoa. avisa. Eu tô te ouvindo também, mas vocês já congelaram para mim várias vezes. Bom, então vamos continuar aqui. Assim é que, quando se anunciava a chegada de algum apóstolo da Galileia ou das regiões que lhe são fronteiriças, Lívia fazia questão de comparecer, fazendo-se acompanhar pela serva desvelada e fiel, atravessando os caminhos a pé, embora trajasse agora a sua indumentária patrícia, de conformidade com a autorização do marido, para professar livremente as suas crenças. Ela estava ciente de que, perante a sociedade, sua atitude representava grave perigo, mas o sacrifício de Simeão fora um marco de luz assinalando os seus destinos na terra. Adquirira coragem, serenidade, resignação e conhecimento de si mesma, para nunca tergiversar em detrimento da sua fé ardente e pura. Se as suas antigas relações de amizade em Roma atribuíam suas modificações interiores à demência, se o marido não a compreendia e Calpurnia e Plínio cavavam ainda mais o grande abismo que Públio havia aberto entre ela e a filha, possuía o seu espírito, na crença, um caminho divino para fugir de todas as terrenas amarguras, sentindo que o divino mestre de Nazaré lhe dulcificava as úlceras da alma, compadecendo-se do seu coração retalhado de amarguras. Era-lhe a fé como um archote luminoso, clareando a estrada dolorosa, e do qual se irradiavam os clarões da confiança humana na providência divina, que transforma as provações penosas da terra em luzes sacrossantas e antecipadas das eternas alegrias do infinito. Bom, então aqui, né, Emmanuel já vai nos mostrar através da Lívia, né, da atitude da Lívia, qual deveria ser a nossa atitude, né? Como a nossa fé mudaria uma fé, como ele fala, não sem tergiversar, né? Tergiversar, quer dizer, não fica saindo pela tangente, né? Não fica, não, convicta, né, daquilo em que ela acredita, que vê, ela não mais se disfarçava, né, até para não se atingir o marido, né, o Públio deu a permissão para que ela, com a Ana, pudesse professar livremente, então ela usava os trajes de romana, né, sem se esconder, sabendo que estava passando por demente, né, que como Emmanuel fala, né, provavelmente motivo de chacota, né, entre aqueles que talvez soubessem, né, dessas suas idas, né, às catacumbas, né. E aí é isso, né? Emmanuel nos mostra a Lívia cada vez mais distante, né, de todo aquele círculo em que ela conviveu, né, a própria família, né, abandonada pela própria família, a filha sem poder ter, né, o acesso, né, à própria mãe, né, e ela, com isso, se explorou na fé e fez disso realmente a sua, como fala, né, o seu archote, né, um archote luminoso, clareando a estrada dolorosa. Então, o dia que a gente, né, o dia que a gente tiver a fé, né, de Lívia, nada vai nos
impedir, né, de nada, como aqueles cristãos, né, também, esses cristãos anônimos, né, que também colocaram a sua vida em risco em nome da sua fé, e não só da sua fé, mas da certeza de que precisavam passar adiante, né? A gente vê aqui que vêm pessoas de outras regiões, né, trazer a palavra do Cristo. Então havia um movimento mesmo de permuta, né, desse conhecimento do Evangelho, e que era preciso circular ali entre eles, né? E então, eu achei interessante, eu falei, então tá aí a origem do sinal da cruz, né? Que o católico ainda faz, né? Acredito que fosse esse, o sinal da cruz que eles faziam, né? Para se identificarem como cristãos, né? Então, é, é isso, né? E aqui o que é aquela que o Emmanuel fala, que ela estava ciente de que perante a sociedade sua atitude representava grave perigo. Então tinha consciência de tudo, mas não se abalava, né? É, as suas convicções já estavam totalmente sedimentadas, né? E é isso. E ela tinha Simeão como, digamos, o modelo, né? Digamos assim, né? Ela É, viu como ele então, havia se é, sacrificado e testemunhado, porque no fundo é como se o Cristo realmente fosse algo assim mais inatingível, mas aí você vê que, olha, Simeão havia sido, digamos, aquele que replicou, que, né, acolheu e se vivenciou também sacrificou esse também, né, sacrifício. por ela. E aí ela É. acha, se ele podia, se ele pôde, ela se vê na obrigação de fazer o mesmo, né? A grandeza de alma mesmo. Alguém gostaria de tecer mais algum comentário sobre esse trecho? Glorinha, o trecho que você leu é pequenininho, dá para você ler mais um pouquinho? Não sei. Então vai começar o capítulo 4, né? Isso. Tragédias e esperanças. A vida real sempre é prosaica, sem fantasia nem sonhos. Assim decorre a existência das personagens deste livro, na tela viva das realidades nuas e dolorosas do ambiente terrestre. Os que atingem determinadas posições sociais, bem como os que se aproximam do crepúsculo da vida fragmentária da Terra, poucas novidades têm a contar com respeito ao curso de cada dia. Há um período na existência do homem em que lhe parece não mais haver a precisa pressão psíquica do coração, a fim de que se lhe renovem os sonhos e as aspirações primeiras, figurando-se a sua situação espiritual cristalizada ou estacionária. No íntimo, não há mais espaço para novas ilusões ou reflorescimento de velhas esperanças, e a alma, como que em doloroso período de expectação e forçado silêncio, queda-se no caminho contemplando os que passam, presa aos cordéis da rotina, das semanas uniformes e indiferentes. Para, Pepita. É bom, né? Pois é, eu gostaria que você comentasse essa colocação de Emmanuel aí. É, então, aqui quando ele fala, eu achei interessante logo essa primeira frase, né? A vida real sempre é prosaica, sem fantasia nem sonhos. A gente pode pegar um livro, né, para ler, a gente pode ver um filme, mas nunca vai expressar com clareza, né, a vida real, né, o acontecimento real, né, por mais que a gente, né, então é, ele vai traçando um paralelo, né, assim decorre a existência das personagens deste livro na tela viva das realidades nuas e dolorosas do ambiente terrestre. E Emmanuel vai mostrar, né, quando a gente,
no comum das pessoas, né? Se você atinge um determinado patamar social, ou então quando você vai chegando lá na velhice, né? Aí ele diz, olha, não tem mais novidade a contar, né? Com respeito ao curso de cada dia, quer dizer, as coisas parecem que entram naquele automático, né, Rotina, da daquela existência, rotina. na rotina. Exatamente, né? Então, você não tem quase mais nada a acrescentar, né? E ele fala, há um período na existência do homem em que lhe parece não mais haver a precisa pressão psíquica do coração a fim de que se lhe renovem os sonhos e as aspirações primeiras, figurando-se a sua situação espiritual cristalizada ou estacionária, né? Então, parece como se fosse assim, você não o que que você vai aprender daqui para diante, né? O que que você vai crescer? Às vezes a gente, eu acho que o maravilhoso, né, que eu vejo na doutrina, né, é que a gente sempre está vendo as coisas sob um ponto de vista novo, né? Uma, uma possibilidade diferente, né, que a doutrina vai nos mostrando, né? E aí e não importa em que situação da vida a gente está, porque a doutrina fala para a gente, olha, qualquer momento é o momento da gente fazer as mudanças que a gente necessitaria, né? Mas eu até reconheço que quanto mais tempo a gente adia, né, quanto mais a gente vai adiando, né, essa busca espiritual, mais difícil vai ficando mesmo, né? A gente cristaliza as nossas visões equivocadas e parece que fica mais difícil você mudar, né? Mudar verdadeiramente, né? Dar uma guinada, né? Que às vezes precisa, né? Então ele vai falando, né? Que no íntimo não há mais espaço para novas ilusões, reflorescimento de velhas esperanças. Aí ele fala, a alma como em doloroso período de expectação e forçado silêncio, queda-se no caminho, contemplando os que passam, presa aos cordéis da rotina, das semanas uniformes e indiferentes, né? É aquela história da acomodação, né? A gente se acomoda, como a gente sempre fala, o nosso é, conforto, né? O nosso conforto mesmo, né? Psíquico, seja ele qual for, né? E não implementa, às vezes, muitas mudanças na nossa vida, né? Mudanças substanciais, né? Não é mudar a Eu aparência, né? achei, Física, ou aparência assim. eu achei assim bem Fala, essa Pipi. colocação do Emmanuel, bem, como é que eu vou dizer assim, cutucando a gente, porque nós, digamos assim, tem gente jovem aqui no grupo, mas a gente que já, digamos, virou o cabo da boa esperança, se você não se mantiver numa atitude de desejo de renovação, de preenchimento da vida com atividade, você cai nesse sentimento de marasmo, que parece que, digamos assim, não há o que Esperando esperar. a morte Ele chegar, coloca né? assim: você não tem perspectivas, não tem sonhos a realizar. Você, por exemplo, você já não tem. Ele fala do coração. Então, quando você é jovem, você está na expectativa de encontrar uma realização afetiva, de encontrar uma parceria, ou você é jovem, aí você quer os filhos, aí vem o crescimento dos filhos, você está sendo mobilizado por isso. Aí os filhos crescem, aí vai cada um para o canto, e aí muitas vezes Deus te dá a bênção de um neto, ou de uma neta, ou de netos, e aí vem novamente o processo da renovação. Outro dia eu estava assim pensando como é mágico, mágico assim, no momento em que você está, digamos, no crepúsculo, porque o Emmanuel fala aqui crepúsculo da vida. Então, esse crepúsculo que você está no final da claridade do dia, que anuncia o anoitecer, que é a sombra, e coisa. E aí, nesse crepúsculo, só
as almas mais fortes, mais engajadas, que não pararam de sonhar, conseguem continuar vivas, porque senão vem a depressão, vem essa falta de objetivo que estimule, que nos mova à frente. Então, eu sei que o pessoal aí jovem vai achar que isso aí essa conversa não é comigo, mas essa conversa é com todos, se a gente parar para prestar atenção. Então, aí a gente vê a importância da renovação da família, a importância do estar junto. Gente, como é importante estarmos juntos, motivados por algo assim que nos traz alegria, em que a gente acredita. Como faz, como é diferente. Porque senão a gente vai que nem o caramujo, sabe? Entrando para dentro da conchinha, se isolando, e aí a tristeza toma conta, e aí é difícil ver o encanto da vida, é difícil ter brilho no olhar, é difícil, sabe? Aquela alegria espontânea que muitas vezes a criança traz para você de volta. Eu acho que a criança é assim, bênção divina na vida de todos nós, crianças velhas, que muitas vezes esquecemos de sonhar. Aí vem a criança cheia de vitalidade, cheia de encanto, renovar-nos, né, a esperança, o olhar. Eu achei assim interessante o Emmanuel, e aí ele vai falar que não é só estar no crepúsculo da vida, é você atingir determinadas posições sociais, ou seja, a pessoa luta, 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 chega a um ponto que ela tem tudo que ela almejou, aí está lá acomodada, aí ela vai, o que a maioria das pessoas faz, vai comer, beber e tentar usufruir ao máximo desses prazeres, como disse a página inicial, que nos prendem ao chão, que nos prendem à terra, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? É para reflexionar, gente, porque esse daí Emmanuel não brinca em serviço, né? Rosana, você quer ler um pouquinho? Posso ler? Ah, Estamos vivendo agora o ano 57 e a vida dos atores deste drama doloroso apresenta-se quase invariável no desdobramento infinito, não, infindo dos seus episódios comuns e angustiosos. Apenas uma grande modificação se fizera na residência de Calpurnia. Plínio Severus, nas suas radiosas expressões de vitalidade física, já havia recebido as maiores distinções por parte das organizações militares que garantiam a estabilidade do império. Longas e periódicas permanências nas Galhas e na Espanha lhe haviam angariado honrosíssimas condecorações, mas no seu íntimo a vaidade e o orgulho haviam proliferado intensamente, não obstante a generosidade do seu coração. Os primeiros ciúmes ásperos da esposa fizeram-se acompanhar de consequências nefastas e dolorosas. Aos criminosos propósitos de Saul juntaram-se as pérfidas confidências das amigas mentirosas, e Flávia Lentulha, longe de gozar a aventura conjugal a que tinha direito pelos seus elevados dotes de coração, descera sem sentir, dados os seus ciúmes desmesurados aos tenebrosos abismos do sofrimento e da provação. Para um homem da condição de Plínio, era muito fácil a substituição do ambiente doméstico pelas festividades ruidosas do circo, na companhia de mulheres alegres que não faltavam em todos os lugares da metrópole do pecado. Em breve, o carinho da esposa foi substituído pelo falso amor de numerosas amantes. Debalde procurou Calpurnia interpor seus bons ofícios e carinhosos conselhos, e em vão prosseguia a jovem esposa do oficial romano
no seu martírio imperturbável e silencioso. As únicas queixas de Flávia eram guardadas pelo coração generoso da mãe do seu marido, ou então confiadas ao espírito do pai em confidências amarguradas e penosas. Públio Lentulus, compreendendo a importância da cooperação feminina na regeneração dos costumes e no reerguimento do lar e da família, incitava a filha ao máximo de resignação e tolerância, fazendo-lhe sentir que a esposa de um homem é a honra do seu nome e o alimento da sua vida, e que enquanto um marido se perverte no torvelinho das paixões desenfreadas, escarnecendo-se de todos os bens da vida, basta às vezes uma lágrima da mulher para que a paz conjugal volte a brilhar no céu sem nuvens do afeto puro e recíproco. Quer comentar, Rosana? Bom, tem muitos detalhes aqui, né? Primeiro, dizendo que o Plínio, né, recebendo todas as condecorações, lá, as garantias do Império, né, das organizações militares, isso serviu também para aumentar, né, a vaidade e o orgulho, mesmo que ele tenha mostrado, né, até agora um coração generoso. Mas parece até que combina um pouco com a mensagem inicial, né? Falando para a gente se liga mais às coisas, né, da terra, e é isso, né? A vida tem muitas coisas a oferecer que nos tiram um pouco, como se diz, nos afasta um pouco, né, das nossas qualidades mais nobres, né? E eu acho que foi o que aconteceu aí com Plínio, depois que ele ganhou, né, tantas distinções, né, das organizações militares. E a Flávia, ao mesmo tempo, estava ficando com ciúmes, né? E isso foi... Estava ficando com ciúmes até porque, por causa da calúnia até como é o nome Saúl. dele? Do Saul, Saúl. né? Do Saul. E isso tudo foi, eu acho que acabou jogando mais o Plínio, né, para os braços das outras mulheres fora de casa. O que eu, o que eu achei estranho aqui foi o conselho do pai dela, né? Quer dizer, eu não entendi muito bem, né? Ele dizendo que, né, a importância da cooperação feminina na regeneração dos costumes, no reerguimento do lar e da família, e incitava a filha ao máximo de resignação e tolerância. Parece que é um pouco de contradição, né? Porque eu não sei se aí ele está, ao mesmo tempo, se mostra que, ao mesmo tempo, ele vê isso na mulher dele, né? Mas eu não entendi esse conselho no finalzinho que ele diz: basta às vezes uma lágrima da mulher para que a paz conjugal volte a brilhar no céu sem nuvens do afeto puro e recíproco. Quem você puder explicar melhor, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Rosana, aquela tal história. Ele, como homem, ele não tolerava a possibilidade de ser, digamos, enganado pela mulher, como homem. A gente vai ver que essa postura machista, ela vem de longa data, né? Ele, como homem, não tolerava, mas ele acha que a filha, como mulher, deve exercitar a resignação, a renúncia, para tentar cativar e trazer o marido para a preservação do lar. Olha só, o que ele não conseguiu fazer, ele acha, e olha, ele não tinha dados concretos, né, na realidade, mas ele acha que a filha tem que renunciar, relevar, ou seja, se sacrificar para que
tentar trazer o marido de volta ao lar. E aí eu acho interessante, logo nos primeiros parágrafos que você leu, quando Emmanuel faz uma observação para a gente refletir bastante. Ele diz: Flávia Lentulha, longe de gozar a aventura conjugal a que tinha direito pelos seus elevados dotes de coração, descera sem sentir, dados os seus ciúmes desmesurados, aos tenebrosos abismos do sofrimento e da provação. Ó, gente, olha só, é para a gente botar nossa barba de molho. Ela tinha direito, pelos dotes do coração, à aventura conjugal. Ela, numa atitude, quer dizer, ela devia ter essa tendência ao ciúme, então, acolheu a calúnia, assim como o pai também acolheu, não conseguiu perdoar de jeito nenhum, e passou a. Vocês lembram que ali começou a atormentar o marido com reprovações descabidas, com observações sem procedência, porque naquele momento o marido ainda era inocente. Mas ela já começa a colocar, né? Aí se o indivíduo atrasa, se chegar, imagina, né? E ela já começou antes dele cair, ela já mostra para ele o caminho da queda. Ela já o projeta como alguém que está agindo daquele modo. E aí ela que começa a criar o afastamento, porque qual, né, de modo geral, o homem não quer uma mulher nem queixosa, nem reclamona, nem ciumenta, nem possessiva, e ele se retrai. Devia ser um rapaz de posição social de destaque, como ele diz, jovem, cheio de vitalidade, não é? E como não é diferente do tempo de hoje, as mulheres deviam, assim, ó, rodeá-lo de atenções. E aí, não tendo o acolhimento em casa, não que eu esteja justificando, mas eu estou tentando refletir. Ele acaba pegando o caminho, sim, mais fácil. Mas Emmanuel está dizendo que podia ser diferente se ela não tivesse se entregue ao ciúme desmesurado, né? Ele diz, e aos tenebrosos abismos do sofrimento, da provação. Então, essa aprovação poderia não ter essas proporções, que a gente complica sempre, nós complicamos sempre as nossas rotas, as nossas. Às vezes a pessoa diz assim: eu não dou sorte, mas será que mudou o comportamento? Eu não dou sorte com um parceiro, com um namorado, com um noivo, ou vice-versa, mas será que a pessoa mudou? Será que ela continua repetindo o mesmo modelo que levou ao fracasso no primeiro, no segundo, no terceiro, enfim? Só para a gente refletir nessa coisa. E o fato dele dizer que Roma é a metrópole do pecado, né? A gente sai eles saem da Palestina, em que os padrões familiares são rigorosos, em que, digamos assim, umas mulheres de vida assim mais fácil, mais leviana, seriam apedrejadas, e aí eles caem em Roma, aonde tudo é permitido, e que aí ele considera como a metrópole do pecado. Mas tem outras coisas aqui a falar, quer dizer, a gente vê aqui ele como pai, aquela tal história. Eu fiz, mas você, como filha, não faça. Como filha, você preserve a família, aguente firme, segura as pontas, traz ele de volta e perdoa. Essa é a receita que ele deu para a filha. Mas é o que eu disse, né? Foi uma certa contradição, mas ao mesmo tempo, assim, ele é o homem, ele pode, né? Ela é a mulher, ela tem a obrigação de se, né, de ser tolerante, resignada e
eu acho que também tem isso aí, né? Quer dizer, a mulher tem que se colocar no lugar dela e ele tinha razão porque, né, ele era a contradição assim, né? Acabou que ela estava agindo da mesma forma que ele, mas ele estava condenando a atitude dela, enquanto a dele, né, ele estava achando que estava certo, né? Ele não chega a condenar, né? Ele acha que a filha está sofrendo, ele não chega a condenar, mas ele pede para ela, olha, segura as pontas, né? Aguenta firme, Segurar as né? pontas que ele não segurou, né? Mas ele tá. Glorinha tá doida para falar. Fala, Glorinha. Tô vendo lá a Não, Glorinha que é tá. isso mesmo. Na nossa visão hoje, ano 2024, é difícil a gente, né, enquadrar, mas essa, com certeza, era a visão, né, daquele momento e naquele. Hoje, a gente sabe que é, é doloroso tanto para um quanto para outro, não é por você ser mulher ou você ser homem. Dói, né, do mesmo jeito. Enfim, mas o que tem muito aqui também, ele diz o seguinte: a esposa de um homem é a honra do seu nome. Quer dizer, tá sempre embutido a questão social, né? É, Da, daquela aparência social, né? Daquela coisa, né? Ao mesmo tempo que ele diz que é a honra do seu nome, é o alimento da sua vida, né? Então, ele realmente ele nutria pela Lívia um amor verdadeiro, um amor, né? É, mas a honra para ele estava sempre em primeiro lugar, né? Então, eu acho que para a filha, eu acho que também seria isso. Olha, é melhor você se sujeitar a você se tornar uma pessoa sem honra, sei lá, sem, né, manchar o seu nome, o nome da família, aquelas coisas, né? alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Nós temos dois homens no grupo. Tem um terceiro aqui, mas ele não está participando. Está aqui Vamos, só vamos ver ouvindo. vamos ver a Aí postura nós temos dois sincera homens dos no homens. grupo. João aí mais jovem, militar. Eu acho até, assim, o que me chamou a atenção foi o Emmanuel. É claro que a gente tem que levar em consideração a época, os costumes, né? Eram ainda muito, até pouco tempo atrás, se a gente for olhar para trás, 50, 60 anos atrás, as mulheres, né, ainda eram tolhidas de tudo quanto é forma, né? Mas, assim, eu falo assim, porque ele admite, né, que o genro poderia estar fazendo, né, se desvirtuando lá e pede renúncia para a filha, mas ele esquece esquece que ele tem uma situação assim em casa inversa. Apesar de a gente saber que Lívia não fez nada de errado, né? Mas que chegou para ele na concepção dele é como se ela tivesse feito algo, né? E ele não tem, às vezes, né, não tinha, nem se levava em conta de ter essa mesma postura, para tentar preservar a harmonia do lar, do próprio lar dele, do próprio relacionamento dele com a esposa. Ele é muito preconceituoso ainda da época. Né? E aí, seu Antônio, o senhor quer falar alguma coisa? Olha só, uma coisa que eu apreciei com vocês falando é sobre essa palavra ciúme. A O gente quê? sabe que o ciúme, ciúme Assumo. é inimigo de qualquer lado. Começa por a desavença, onde depois é mais difícil de ter união sadia. Não é só na 2000 anos atrás, agora é a mesma coisa. Diferença de colocação, mas é a mesma coisa. Um lar, por causa de uma mentira, se desfaz. Então, a gente sempre ter pensamento positivo, porque quando falar com. Está falhando. Acho que o seu Antônio caiu. Bom, alguém gostaria de falar? A Lore quer falar alguma coisa? Alguém gostaria? Gracinha, alguém queria falar alguma coisa? Rose, Babi, né? Vocês caíram aí, Ana, seu Antônio, ficaram congelados de repente.
Bom, a gente ainda tem tempo? Tem, né? Ainda temos uns minutinhos. Alguém gostaria de continuar a 15 leitura? minutos para terminar. Ana, quer ler um pouco? Congelou aqui, né, Pepita? Congelou, Deve ter. congelou. Não sei. Então, deve ter Solange, internet. acho que está congelando. Solange, está com internet boa? Tá falando? Não, não estamos te ouvindo. Está sem som. Ela liberou, mas não está saindo. A Gracinha também. Dinorá quer ler um pouco, Babi? Ô, gente, pelo amor de Deus. Está escutando? Tô. Para o espírito de Flávia, a palavra paterna tinha foros de realidade insofismável, e ela buscava amparar-se nas suas promessas e nos seus conceitos, julgados preciosos, esperando que o esposo voltasse um dia ao seu amor entre as bênçãos do caminho. E ela acreditava, né? Também ela foi criada para isso, né? Naquela época, né? Então, e ela acreditava mesmo piamente no que o pai falava. Enquanto isso, Plínio Severo dissipava no jogo e nas folganças uma verdadeira fortuna. Não, dissipava, é. Sua prodigalidade com as mulheres tornara-se proverbial nos centros mais elegantes da cidade. E poucas vezes buscava um ambiente familiar, onde, aliás, todos os afetos se conjugavam para esclarecer-lhe docemente o espírito desviado do bom caminho. A morte do velho pretor Salvio Lentulus, antes do ano 50, obrigara a família de Públio e os remanescentes de Flamínio aos protocolos sociais junto de Fúvia e da filha. Por ocasião das homenagens prestadas às cinzas do morto que, envolto no mistério da sua passividade resignada e incompreensível, havia passado pelo mundo. Continua. Pode Bastou continuar mais um pouquinho. esse ensejo para que Aurélia retomasse a oportunidade perdida. Um olhar, um encontro, uma palavra, e o filho mais moço de Flamínio, enamorado das belezas pecaminosas, restabeleceu o laço afetivo que um amor santificado e puro havia destruído anteriormente. Em breve, ambos eram vistos com olhares significativos pelos teatros, pelos circos ou pelas grandes reuniões esportivas da época. Esse parágrafo é grande. Então, quer comentar? Acho que dá para ler. Tá? De todas essas dores, fizeram Flávia Lentulha o seu calvário de agonias silenciosas, dentro do lar que a sua fidelidade dignificava. Nas suas meditações silenciosas, muitas vezes deplorou os antigos desabafos de ciúme injustificável, que constituíram a primeira porta para que o marido se desviasse dos sagrados deveres em família. Mas, no seu orgulho de Patrícia, ponderava que era muito tarde para qualquer arrependimento dela, considerando intimamente que o único recurso era aguardar a volta do esposo ao seu coração fiel e dedicado, com o máximo de humildade e paciência.
Nos seus instantes de constritação, escrevia páginas amarguradas e luminosas, pelos elevados conceitos que traduziam, ora implorando a piedade dos deuses em súplicas fervorosas, ora estereotipando as íntimas angústias em versos comovedores, lidos tão somente pelos olhos de seu genitor, que, a chorar de emoção, considerava muitas vezes se a desventura conjugal da pobre filha não era igualmente uma herança singular e dolorosa. Vamos parar aí, Nora? Melhor, né? Pode falar, Pepita. Coitada. Então, eu já falei muito hoje. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse trecho que a Dinora leu aí? Quer dizer, tudo Alguém? contribuiu, né, para, né, para a morte lá do Do Saulo, tio. do É, tio, né? Então, é. contribuiu para ele já estava num Num processo de queda, né? processo de queda. Aí a outra, vendo que ele já estava ali dando sopa, né? Aí ela também, ela já queria isso mesmo, e, e, a, e a Flávia, né, ela caiu em si, que eu acho que ela pensou, né, que com os ciúmes dela, que não tinha razão, ela foi um pouco, eu acho que ela caiu em si, que ela foi a causadora desse afastamento dele, né? E E ela, assim, aí, repara que ele não volta para casa porque todos em casa, de uma certa maneira, ele chega em casa e a mãe o recrimina, a esposa, de uma certa maneira, fala, também, né? Aí todos, né, no universo familiar, vão apontar um comportamento que no momento está sendo prazeroso para ele. E aí, nesse processo, a pessoa já está toda envolvida e está, digamos assim, seduzida, influenciada espiritualmente, porque isso aí a gente não pode esquecer que por trás de tudo isso há toda uma influência espiritual muito forte. E aí agora teria que, digamos assim, esse lar, o cultivo da oração, da reflexão, de conversas diferentes dessa cobrança que se estabelece. Então, a cada dia ele se afasta mais do lar, quer dizer, ele não vem para o lar, ele pode ficar lá no quartel, ficar lá com as amantes, ficar, enfim, e passa a não vir, tendo uma vida de total, digamos assim, é, jogando fora o patrimônio da família em farras, né, de uma maneira toda equivocada. Então, ele voltou a ser o que ele era antes de ter encontrado a Flávia. A gente não esquece que ele já estava na contramão, né? Que é, o pai, um dos motivos do pai em querer providenciar esse casamento eram os desvios dele numa juventude, digamos assim, desregrada. E com esse desentendimento e o afastamento do amor da esposa, ele volta para essa vida de prazer, de aventuras, né, de desregramentos, de jogos, e aí a coisa vai complicando, vai complicando. e, na Bom, verdade, sempre foi prazeroso para ele sempre gostou disso, né? pois Então, é, mas ele havia rompido com esse, rompido, e aí ele volta com toda a força, todo gás. né? Bom, então a gente vai parar por aqui, É pedir para a 22. Glorinha.
Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar só atrás dos montes, só disse: confie em mim, vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino. Então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Então, nesse momento, agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui, pelo chamado, pela convocação, para que possamos, através da experiência desta existência, minorar os nossos débitos, refazer nós e transformá-los em laços afetivos. Abençoa-nos, Jesus querido. Envolve-nos a todos no teu amor. Fortalece-nos o nosso desejo de melhorar, de tornar-nos pessoas melhores. Estimula-nos ao cumprimento de nossos deveres, com alegria, com amor. Te pedimos, Mestre amado, que abençoes a cada lar aqui conectado, que abençoes o lar dos nossos companheiros, das nossas irmãs que hoje não puderam comparecer, que onde estejam possam ser envolvidas e amparadas por ti. Abençoa também, Mestre querido, a todos aqueles que passam pela nossa mente, aqueles que possam estar em nossos cadernos de prece, e abençoa a todos os espíritos que foram trazidos para participar desses momentos de estudo e reflexão. Então, Mestre querido, muito gratos por tudo que nos concedes.
Que assim seja.